Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Boa noite a todos. Eu quero dar início hoje à nossa palestra e eu quero agradecer a participação de todos, em especial do nosso palestrante Márcio. E eu pude verificar aqui também que nós temos bastante servidores da Agência Nacional de Mineração de Cuiabá. Então, eu já, desde já cumprimento, quero agradecer também a participação de vocês. Estou vendo aqui o Jossi. E hoje o tema da nossa palestra, que será exposta pelo Márcio, será as recentes alterações sobre barragens de mineração. Então, ao final da palestra, será aberto um momento para perguntas. Agora, eu vou fazer uma breve apresentação do Márcio, para aqueles que não conhecem, e posteriormente eu dirijo a palavra para início da palestra. O Márcio Correia de Amorim, ele é graduado em engenheiro de Minas, especialista em segurança do trabalho, especialista em geotecnia e gestão de segurança de barragens. Ele é servidor da Agência Nacional de Mineração, antigo da NPM, desde 2010. E atualmente ele é chefe de serviço de segurança de barragens da Agência Nacional de Mineração, gerência do Mato Grosso. Márcio, eu já agradeço desde já a sua participação e passo a palavra. Boa noite a todos. Eu sou o Márcio Amorim, chefe do Serviço de Segurança de Barragens aqui da Regional da ANM de Mato Grosso, transmitindo aqui do nosso home office para falar sobre mineração em tempos de pandemia. Quero agradecer a presença de todos. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos, alguns até colegas de trabalho. Então, quero agradecer a todos por estar comparecendo aqui ao nosso webinar para debater esse tema em plena sexta-feira. Quero agradecer a organização do evento por proporcionar esse espaço de debates. Eu acho que alguns de vocês já acompanharam as palestras que ocorreram durante essa semana, de grande importância com a nossa diretoria para debater os rumos da mineração. E agora chegou o momento desse tema que vem sendo tão debatido nos últimos anos, nos últimos tempos. Muito, infelizmente, muito em decorrência dos acidentes que ocorreram recentemente, nos últimos anos. O nosso objetivo é falar principalmente sobre as alterações que foram trazidas pela Resolução número 32, publicada recentemente, mas a gente vai tentar fazer uma breve contextualização para que as pessoas entendam por que vieram essas alterações, por que elas foram feitas, e que, na verdade, elas fazem parte de um processo que vem sendo construído já há algum tempo na ANM e nos órgãos que também atuam na fiscalização da mineração e da segurança de barragens no Brasil. Vou compartilhar aqui a apresentação e aí a gente vai debatendo conforme for passando a temática. Depois a gente pega para responder as perguntas que já chegaram, que foram encaminhadas pela organização, e aí a gente abre para questões dos participantes do webinar. Conforme já mencionado, o nosso tema são as alterações trazidas pela legislação de segurança de barragens, pela recém-publicada Resolução número 32 de 2020. A gente vai trazer o texto no sistema como era, como está, mas a ideia aqui não é ficar aprofundando a leitura desse texto, é mais a gente debater o porquê que essa alteração foi proposta e aprovada e qual que é o objetivo dela dentro do trabalho desenvolvido pela ANM. Então, o texto vai estar aqui, a apresentação está disponível depois que a gente concluir o webinar, para quem desejar, mas a nossa ideia realmente é o debate. E a gente não poderia começar falando dessas alterações sem antes trazer para vocês a contextualização de onde veio tudo isso. Por que ela veio e por que a equipe, a diretoria da ANM resolveu promover e aprovar essas alterações. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma breve contextualização da temática dos normativos de segurança de barragens.
Tudo isso começou lá em 2010, com a promulgação da Lei 12.334, que é a lei de 2010, que é a principal lei que fala sobre a segurança de barragens no Brasil. Não só de mineração, de sedimentação, abastecimento de água, hidrelétricas e mineração. De um modo geral, essa lei trouxe para nós a definição de qual o papel de cada um dos agentes envolvidos nessas estruturas, mas ela trouxe em linhas gerais, até porque é uma lei que está trazendo um tema bem abrangente e que precisa ser regulamentado pelos agentes que tratam especificamente de cada um desses usos de barragem. Posteriormente a isso, veio a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 143 e 144, que são a base da classificação que é usada hoje no enquadramento de barragens quanto à categoria de risco e dano potencial, não só para mineração, mas também para outros usos, como a gente já comentou. Essas leis, esses normativos, eles são o grande início de tudo, que são a base para as legislações que foram feitas pelos órgãos reguladores, seja a ANM, ANA, ANEEL, ou mesmo as políticas estaduais de segurança de barragens. Uma vez publicada a Lei 12.334 e essa resolução, que ajuda a enquadrar as barragens, o primeiro normativo que a ANM trouxe para tentar abranger toda essa temática foi a Portaria 416 de 2012, que na verdade foi publicada quando ainda era o antigo DNPM. Ela é o primeiro grande normativo para a segurança de barragens que foi publicado no Brasil e que é específico do tema. Muita coisa do que tinha nessa portaria, ela foi incorporada em normativos posteriores, com aprimoramentos e algumas alterações para adequação em relação ao mercado. Nessa época, inclusive, a gente não tinha nem o que tem hoje de sistemas SIG-BM, sistemas de monitoramentos avançados. As informações que a gente recebia por meio desse normativo aí vinha no RAU, no nosso relatório anual de Lavra, e posteriormente acabaram sendo migrados para sistemas que existem hoje na ANM, mas na época era o que a gente tinha de mais recente, de mais avançado, e que foi publicado pelo DNPM com o objetivo de tentar trazer uma primeira organização, uma primeira normatização para esse tema de segurança de barragens de mineração. Até aí a gente não tinha tido os grandes acidentes, a ANM ainda estava desenvolvendo a sua qualificação, o DNPM, na época, desenvolvendo a sua qualificação, seu corpo técnico, para trabalhar com essa temática. Então, a coisa ainda era meio nova, como ainda é até hoje, é um tema que está em franco desenvolvimento, segurança de barragens, e muitos aprimoramentos vieram posteriormente. E esses aprimoramentos foram incorporados pela portaria número 70389/2017, que é o principal normativo de segurança de barragens hoje em território nacional. Essa portaria ela foi publicada quando ainda existia o antigo DNPM, prevaleceu e permaneceu em vigor, mesmo com a alteração do órgão, ou seja, é uma portaria hoje ANM, mas que continua em pleno vigor, mas que com o passar do tempo, com o aprendizado, com a experiência e tudo que foi desenvolvido com relação à segurança de barragens de mineração, posteriormente à sua publicação, precisava de melhorias, precisava de adequações. Isso foi sendo percebido tanto pela nossa equipe normativa, quanto pelas equipes técnicas de engenharia em campo. Ou seja, muito do que a gente tem de alteração hoje, tanto na Resolução 13 quanto na Resolução 32, veio da experiência de campo da equipe técnica, observando o que a gente encontrava nas estruturas, o que a gente encontrava nas empresas, e tentando enquadrar tudo isso dentro de um normativo para que a gente tenha, ao menos, uma padronização de procedimentos e exigências em todo o território nacional referente ao tema. A primeira grande resolução que veio alterar a portaria 73/2009 foi a número 13. Ela traz alguns aprimoramentos, algumas alterações, algumas melhorias e alguns itens que não tinham sido pensados
até aquele momento, como a experiência obtida no triste movimento das barragens montantes. Então, algumas coisas que a gente não tinha nessa portaria, na versão primeira, dessa portaria 7389, acabaram sendo trazidas pela resolução número 013. Entre elas, por exemplo, as questões relacionadas a fatores de segurança quanto à liquefação e alguns outros itens. Mais à frente, a gente tem agora essa resolução que foi recém-publicada, a número 32, que aprimora os normativos anteriores, como a 7389, resgata algumas coisas, melhorando da número 13, e faz novamente alterações nesse grande normativo nosso, que é a 7389, para tentar adequar ele da melhor forma possível ao que a gente tem de prática de barragem de mineração hoje em dia, e adequando também as exigências de mercado e ao que foi desenvolvido durante esse meio tempo aí. Essa legislação que a gente está citando é essencialmente uma legislação federal, para tratar do tema de barragens. Naturalmente, a gente sabe que há vários outros normativos publicados tanto a nível estadual quanto a nível municipal, resoluções complementares, normas da BNT, que são muitas vezes até citados e complementam esses normativos, mas que, se a gente fosse colocar aqui, embora a gente saiba da existência deles e aplique o que está previsto nesses normativos, encheria demais esse webinar e não é o nosso foco principal. Bom, terminando esse pequeno retrospecto, a gente passa realmente agora a analisar o que foi trazido pela Resolução 32. E com a devida permissão, a gente vai começar um pouco pelo fim dessa resolução, já que é um tema que merece ser citado antes da gente analisar o que foi trazido de mudanças. Lá no final da resolução, ela revoga o artigo 15 da resolução número 13, que trazia várias alterações naquele grande normativo, a 7389. Então, algumas alterações que estão escritas no corpo da resolução número 32, na verdade, é apenas o resgate do que foi aproveitado, por assim dizer, da resolução número 13, e que não poderia ser perdido na revogação do artigo 15. Então, alterações como a do artigo 46 e aquela última parte lá onde vocês verificam os anexos, na verdade já tinham sido trazidos pelo normativo anterior e foi resgatado pela resolução 32 para que conste efetivamente, mesmo após a revogação, na nossa grande portaria 7389. Então, feitas essas observações, agora a gente vai entrar no que efetivamente mudou, né, nas alterações que foram introduzidas por essa nova resolução. A primeira resolução, na verdade, ela visa apenas corrigir uma coisa que poderia gerar dúvidas nas equipes técnicas e nos empreendedores. Porque os projetos de descaracterização até então, até a resolução 13, não estava explicitamente incluído, né, dentro do escopo desses projetos, que eles deveriam contar com uma etapa futura e posterior de monitoramento e acompanhamento. Quando a gente faz uma descaracterização de barragens, a ideia principal é que o maciço remanescente ou a área remanescente após a retirada da barragem esteja completamente integrada ao meio ambiente local, ou que o uso futuro dela não venha trazer prejuízos às comunidades que existem no entorno. E o monitoramento posterior é uma etapa crucial para isso aí. Ele até estava incluso dentre as definições da portaria 7389, mas ele estava fora do escopo do projeto de descaracterização. Então, agora, isso aí foi corrigido para que não haja dúvidas e não haja questionamentos de que ele efetivamente é parte integrante do projeto de desativação de uma barragem. Esse aqui é o texto antigo. A gente pode observar aqui que no texto antigo, o projeto obrigatoriamente contemplava até as etapas de estabilização, que eram as medidas que eram adotadas para a gente garantir estabilidade química e física do que remanescesse lá,
fosse uma pilha que foi descaracterizada de barragem, fosse uma área onde foi removida a barragem. E a parte de monitoramento não estava explicitamente incluído nesse projeto. Com a alteração, o empreendedor passa a obrigatoriamente ter que incluir essa etapa de monitoramento nos seus projetos de desativação de barragens, pondo fim a qualquer dúvida e qualquer questionamento em relação a essa temática. A próxima alteração, que foi trazida pela resolução número 32, ela refere-se à alteração da categoria de risco de uma barragem, de forma ex officio e até automatizada pelo nosso sistema CIG-BM hoje em dia, em caso de um empreendedor não apresentar ou não atestar que essa barragem está estável, ou mesmo que o fator de segurança esteja fora do que é preconizado em norma, além, naturalmente, da declaração de estado de emergência da estrutura. Por que que isso aí foi trazido? Antes, por exemplo, a gente tinha uma situação onde o empreendedor apresentava ou não apresentava uma declaração de estabilidade. Então, a sociedade, de um modo geral, não tinha declarado a estabilidade da estrutura. E isso não alterava a categoria de risco da barragem. Essa é uma das coisas, dentro daquilo que a gente falou, que não tinha sido pensado inicialmente na legislação, mas que acabou sendo aprimorado no futuro. É natural para qualquer pessoa que uma barragem que entre em emergência, que esteja com seu fator de segurança, fator de segurança, só para contextualizar aqui, é a mensuração, é um quociente entre as forças que mantêm a barragem estável e segura e aquelas que visam desestabilizá-la. Então, quando eu falo que eu tenho um fator de segurança 1,5, quer dizer que as forças que mantêm a minha barragem em pé, por assim dizer, são 50% maiores do que aquelas que tentam fazer com que ela se rompa ou com que ela caia. Então, fatores de segurança abaixo de norma, barragens que foram declaradas pelo empreendedor em estado de emergência, ou mesmo que não tinham sua declaração de condição de estabilidade devidamente atestada e apresentada, não tinham alteração na categoria de risco. E a resolução 32 vem trazer justamente esse aprimoramento, isso pode ser acompanhado, inclusive, pelo nosso SIG-BM público, que a gente vai apresentar um pouquinho mais à frente na apresentação. E agora, essa categoria ela é alterada pelos dados que o empreendedor inclui no sistema e pelo que ele declara. Então, qualquer pessoa hoje no Brasil ou no mundo pode acompanhar essas alterações que são feitas de forma automática, ou seja, o sistema, ao perceber que alguma dessas condições não foi atingida ou não foi declarada, ele altera a categoria de risco da barragem para alta e, com isso, o empreendedor é obrigado a adotar todas as exigências legais decorrentes dessa alteração da categoria de risco da estrutura. O dano potencial, só para a gente fazer mais uma breve contextualização, ele não é alterado por causa disso, porque o dano potencial ele está muito mais vinculado ao que existe nas proximidades da barragem, ao dano que ela pode causar às pessoas e ao meio ambiente. Então, isso aí depende de alterações grandes na barragem ou mesmo no entorno que existe dessa estrutura. Mas a categoria de risco, ela depende de coisas como se está ou não declarada estabilidade e como o empreendedor vem mantendo essa estrutura ao longo do tempo. Aqui a gente pode ver o texto como era. Ele fala simplesmente que a barragem ela pode ser classificada ou não, dependendo das categorias, de como é informado no sistema, mas não tinha esse aprimoramento. E agora, com o aprimoramento, sempre que forem detectadas anomalias com pontuação 10, que na verdade essa pontuação 10 ela é uma condição extrema para aquele item que o empreendedor está informando, dentre outras condições, como a gente já mencionou, ela tem a sua categoria de risco alterada para alta. Então, quem acompanha o SIG-BM público, principalmente as pessoas que moram perto dessas estruturas, vão ter aí uma noção do risco praticamente em tempo real que está existindo em relação àquela estrutura. A próxima alteração ela é referente ao artigo 6º da portaria, e, na verdade, esse foi o artigo que mais sofreu alterações. E esse eu posso dizer até com propriedade de quem realmente realiza o trabalho de campo.
Essas alterações foram feitas muito, muito mesmo, em decorrência do que a gente viu, do que a gente encontrou de condições dessas barragens no local onde elas estão instaladas. O artigo 6º ele fala sobre a elaboração dos estudos e do mapa de rompimento das barragens. No texto anterior, a gente tinha, por exemplo, a possibilidade do empreendedor apresentar o que se convencionou de chamar de mapa de inundação simplificado. Mas, ao realizar fiscalizações, as equipes de engenharia perceberam que alguns desses mapas simplificados, por exemplo, não tinham informações suficientes para que a gente entendesse realmente como seria a ruptura dessa estrutura, e muitas vezes a própria mancha de inundação não era aderente ao que tinha na realidade. Então, a primeira coisa que foi alterada, que foi extinta com essa resolução 32, foi a possibilidade de elaboração desse mapa simplificado. Agora, tudo que vai ser apresentado e atualizado para existentes, que serão desativadas ou novos empreendimentos, devem conter o mapa de inundação completinho, em tudo que a gente exige. Por exemplo, censo das pessoas que podem ser afetadas no caso de ruptura, o dano ambiental, a incorporação das coisas que os rejeitos vão encontrando durante o seu trajeto, simulações em 2 dimensões, minimamente, ou seja, a simulação unidimensional a gente já não é aceita mais. E aí a gente vai passando ponto a ponto, conforme está aqui no slide. Como a gente teve essa alteração da eliminação do mapa simplificado, ficou convencionado novos prazos para que as empresas providenciem a adequação e a elaboração dos mapas atualmente existentes. Essa foi a primeira grande alteração. A segunda alteração, conforme a gente já mencionou, foi a exclusão do mapa simplificado e a exigência de que todo o mapa de inundação agora passe a ser completo. Itens que antes não estavam explicitamente contidos como exigência para a elaboração desses estudos, agora a classificação e enquadramento desses rejeitos, conforme a norma ABNT 10.004 de 2004, que basicamente exige que estudos químicos e físicos sejam feitos nesse material, a dizer se ele é tóxico, se ele não é tóxico, se ele é contaminante, se ele é inerte, como que é esse material. Isso aí a gente usa para quantificar que tipo de dano esse material pode causar ao meio ambiente das pessoas. E a realização de batimetria também é obrigatória agora, ou seja, isso foi incluído para que a gente possa entender e saber quanto efetivamente de rejeito eu tenho no reservatório dessa barragem e quanto é água sobrenadante, ou seja, água livre que está ali. E isso vai ser incorporado nos programas que são usados para simular essas manchas, como uma forma de fazer com que esses estudos sejam o mais próximos possíveis da realidade. Uma outra alteração é que, nas simulações hipotéticas de barragens, no caso de que o cenário mais crítico seja a ruptura por liquefação, como aconteceu na barragem de Brumadinho, na elaboração dessa mancha, deve ser considerado que todo o rejeito armazenado no reservatório tenha se movido, tenha sido mobilizado, e também deve ser considerado toda a massa de material constante no corpo do barramento. Antes, alguns estudos desses vinham com algumas justificativas ou coisas do tipo, falando que considerou-se 30%, considerou-se 40% de mobilização dos rejeitos, quando, na verdade, o cenário mais crítico seria a mobilização de todo o material, inclusive o corpo da estrutura. Então, isso agora passa a ser exigência por qualquer mapa de inundação ou estudo de ruptura para barragens onde o cenário seja o mais crítico, seja a ruptura por liquefação, deve ser considerado que todo o material foi mobilizado. E, por fim, a última alteração grande que foi feita nesse artigo é que exige-se um detalhamento maior, tanto de inventário de meio ambiente que pode ser afetado por essa ruptura, quanto o censo das pessoas que eventualmente podem ser afetadas nesse caso, de uma forma mais detalhada e mais completa, abrangendo todo mundo que está incluído nas áreas, que é a zona de alto salvamento,
que é o local que é atingido pelos locais que são atingidos pela mancha de rejeitos no caso de uma ruptura da barragem, mas que não haveria tempo para os órgãos públicos atuarem e que, portanto, passa a ser responsabilidade da empresa providenciar salvamento e resgate nesses locais. O texto do artigo 6 ele já era grande, como vocês podem ver aqui, e com as alterações ele ainda ficou um pouco maior. Esse slide aqui eu estou deixando para a gente verificar os novos prazos, ou seja, barragens com dano potencial alto, tem que providenciar esses novos mapas até dezembro desse ano, até o final de dezembro. Com DPA médio tem até 28 de fevereiro do ano que vem. E, por último, a DPA baixa e qualquer outra até o dia 30 de 4 de 2021. Naturalmente que não está excluído para as novas barragens a elaboração do mapa de inundação como ferramenta de auxílio na classificação delas quanto ao dano potencial associado. Esse texto aqui é basicamente o que a gente resumiu, o que a gente falou de alterações, só que aqui ele está bem mais explicado. A próxima alteração, ela estabelece que barragens que tenham a obrigação de ter o PAPM devem ter sistemas automatizados de acionamento dos sistemas de alerta e também traz outras alterações. Esse artigo 7º, a gente não vai aprofundar tanto o estudo dessas alterações, porque já está se providenciando uma alteração, um reestudo do que foi publicado e provavelmente a gente vai ter futuramente a publicação de uma alteração que vai trazer esse entendimento para o que existe de mais próximo hoje. Mas, enfim, a resolução 32 especifica que barragens que têm o PAEBM precisam ter sistema de acionamento automatizado do sistema de alerta, sejam sirenes, rádio ou qualquer outra comunicação por SMS, ou coisas assim. Além disso, ele deixa claro que esses sistemas, tanto de alerta quanto de acionamento, devem ficar em local que não pode ser afetado pelos rejeitos em caso de ruptura da estrutura. Aqui a gente tem o texto, como era antes, e com a alteração a gente vê que mudou principalmente o caput do artigo, passando a fazer constar essa obrigatoriedade de automatização do sistema de acionamento. A próxima alteração também é uma alteração que vem da experiência de fiscalização. Ela altera o artigo 15 da Portaria 7389 e torna obrigatória a realização de revisão periódica de segurança de barragem, além dos casos que já tinham sido previstos, que eram aqueles casos onde o rejeito que está armazenado vai ser, por exemplo, reprocessado na planta de beneficiamento, ou simplesmente vai ser removido da estrutura. Agora foi incluída também a exigência de que barragens desativadas ou que estão em etapas de desativação, onde vão ser lançados rejeitos e tornado essa estrutura remanescente uma pilha, né? Porque isso foi uma coisa que foi encontrada pela fiscalização, e eram projetos onde o titular previa a desativação e a disposição de rejeitos secos sobre a estrutura remanescente. Então, nesses casos, também agora, os empreendedores são obrigados a realizar previamente uma revisão periódica, que basicamente é um reestudo completo, tanto com etapas de campo, quanto a revisão de projetos, de todas as informações da barragem, antes de executar essas obras. E a penalidade para isso é a interdição de toda a estrutura ou até do empreendimento, a depender do risco que essa alteração possa causar. Aqui a gente tem o texto, como era, e o novo texto, incluindo principalmente a alteração aqui no parágrafo 3º, que é incluindo esses empilhamentos drenados ou rejeitos secos dispostos sobre a estrutura remanescente com exigência, como condição obrigatória para a realização de uma RPSB. A próxima alteração, ela vem muito da experiência desse último acidente que a gente teve com barragens no Brasil. Essa alteração basicamente serve para explicitar quem é a pessoa que está apta a assinar com o técnico as declarações de condição de estabilidade, porque antes isso não estava muito claro.
empresas grandes ou multinacionais sempre acabavam tendo essa dúvida, se é o CEO do Brasil, se é o CEO do Canadá, se é o CEO do Canadá que está operando no Brasil, que deve assinar essas declarações, que é efetivamente o responsável. Então, esse novo texto vem para trazer deixar isso muito claro. Agora fica bem evidente de que a pessoa que assina a declaração junto com o responsável técnico, ele é pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado, de maior autoridade na hierarquia da empresa, ou seja, o diretor de maior alto cargo ou o profissional de mais alto cargo na direção da empresa é aquele que deve assinar conjuntamente com a equipe técnica da declaração de condição de estabilidade e, naturalmente, se responsabilizar pela certidão dos dados, exatidão dos dados e pela própria declaração de estabilidade em si. E é a pessoa que vai ser responsabilizada caso algum problema venha a ocorrer futuramente. A gente terminou a análise agora das alterações, né? Deixo aqui o contato para quem precisar falar conosco, pode mandar um e-mail. E agora a gente vai passar a a responder as perguntas que já chegaram e, posteriormente, a gente abre para questões dos participantes. Vou só trocar aqui o nosso slide para... Bom, tive alguns probleminhas aqui, mas já recuperamos. Então, pessoal, como o pessoal sabia que a gente ia falar sobre segurança de barragens hoje, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas e a gente vai tentar responder elas aqui agora. E a primeira pergunta é o seguinte: a pessoa quer saber quais ações estruturais adotadas pelo governo para a minimização dos riscos de segurança das barragens de mineração. Como a gente já falou, tudo isso começou com a Lei 12.334 e veio sendo aprimorado com o tempo. E essa lei, ela deixa muito claro que as obras e as ações para a segurança da barragem são a obrigação do empreendedor e os órgãos fiscalizadores, no caso da mineração, a ANM, ele verifica se essas medidas são suficientes, propõe eventuais alterações para as exigências e adota as providências previstas na legislação para que essas barragens fiquem seguras. Com o passar do tempo, como a gente já falou também, esses procedimentos vêm sendo aprimorados uma forma de garantir uma normatização, uma padronização de tudo isso, de modo que os itens mínimos e as condições mínimas de segurança sejam atingidas por esses empreendedores nas ações realizadas nas suas estruturas. Então, é por isso que a gente teve essas alterações da 32, da 13, né, da 1389 e demais normativos, tanto da ANM como dos órgãos, visando exatamente a padronização desse procedimento. Essas normas, elas foram moldadas em torno do que se tem das melhores práticas de engenharia. Então, elas basicamente são a normatização em complementação ao que a gente já tem, para que os empreendedores executem de forma correta e segura, com as melhores práticas de engenharia, as obras nas suas estruturas, e que isso possa garantir a segurança das pessoas e das comunidades que existem no entorno dessas minerações. Né? Além disso, além das alterações normativas promovidas, a ANM também vem se aprimorando do ponto de vista técnico e operacional.
assim, os profissionais da ANM, as equipes da ANM, vêm buscando qualificação continuada. E, além disso, a agência vem investindo na aquisição de equipamentos e desenvolvimento ou aquisição também de novas tecnologias para a melhoria do nosso trabalho e que nossa fiscalização seja o mais eficaz possível, para que exatamente esse objetivo, essa demanda da sociedade por segurança na operação dessas estruturas esteja minimamente assegurada. A próxima dúvida é também relacionada a esse item, e a pessoa pergunta quais foram os avanços na área de segurança de barragens. E ele quer, ou ela quer saber também se existe um corpo técnico capaz de fiscalizar e dar suporte à gestão de barragens no Brasil na atualidade. Eu acredito que, como essa pergunta está nesse webinar, a pessoa quer saber sobre segurança de barragens de mineração. Então, pegando um gancho aí no que a gente já falou, na resposta da pergunta anterior, a gente vai dividir essa resposta aí em duas partes. Houve aprimoramentos tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Na esfera pública, leia-se os órgãos responsáveis pelo controle e regulação dessas barragens, como a gente já mencionou, os próprios normativos evoluíram bastante, e as pessoas, as equipes, os órgãos buscaram qualificação e buscaram a ampliação das equipes técnicas. Então, por exemplo, na ANM a gente teve, mesmo que a equipe ainda esteja aquém do que a gente gostaria, mas a gente teve a ampliação do corpo técnico, com a busca de profissionais em outros órgãos e a qualificação de equipe técnica dentro da ANM. Hoje, por exemplo, as chefias das regionais, nas unidades descentralizadas, todos são pós-graduados em alguma temática relacionada à segurança de barragens e, até 2021, toda a equipe técnica de segurança de barragens vai ser pós-graduada no tema na ANM. Além disso, a gente tem buscado parcerias nos estados para aumentar a capilaridade da nossa fiscalização. Tem buscado também a aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, o SIG-BM e outras que estão em desenvolvimento dentro da agência, a aquisição de equipamentos e a busca contínua pela melhoria, que eu acho que isso é o principal em um órgão técnico como a ANM. E do ponto de vista do setor privado, a gente percebe também que houve uma evolução, também do desenvolvimento de equipes, aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias, mas principalmente uma nova cultura de segurança que foi trazida e exigida pela sociedade desses empreendimentos. Hoje ninguém admite mais que uma barragem seja construída ou seja operada de forma negligente. Alguns métodos, inclusive, foram abolidos no Brasil pela quantidade de problemas que eles foram gerados e está sendo exigido que essas estruturas sejam desativadas, até eventualmente substituídas por outras mais seguras, mas que as inseguras sejam efetivamente descaracterizadas, né? O que a gente já falou aqui. Então, a gente teve esse avanço, principalmente cultural, mas também tecnológico, e, naturalmente, é um desafio constante esse desenvolvimento. Hoje, no Brasil, a gente tem 846 barragens sob responsabilidade da ANM. Algumas estão na política, um número um pouco menor está fora da política, mas chama a atenção também o aparecimento de novas estruturas e novos empreendimentos. Só que na nossa regional, recentemente, a gente teve um incremento de 10 estruturas que vão ser construídas aqui no estado e que são decorrentes de novos empreendimentos minerários que estão sendo abertos. Aqui, como a barragem de mineração está muito ligada ao processamento do minério de ouro, então são novos empreendimentos de ouro, de exploração de jazidas de ouro. Por um lado, a gente fica muito feliz com relação a isso, porque é o desenvolvimento do setor que está na ascensão, mas com cautela, porque hoje não se admite mais que uma barragem seja construída da forma como era antigamente. Então, tudo isso aí tem que ser feito com critério e com engenharia. Isso vem dentro dessas melhorias que foram promovidas tanto no setor público quanto no setor privado.
Para você ter uma ideia, uma barragem, quando o engenheiro vai fazer o projeto dela, ele tem que simular as condições que essa barragem vai enfrentar em nível extremo. Por exemplo, uma chuva, a gente, o que se faz, na verdade, é prever qual que é a pior chuva que poderia ter naquele local para um período de 10 mil anos, por exemplo. É possível que as pessoas que vão ver ou que vão morar próximo dessa barragem, se ela ocorrer no tempo médio preconizado pelos projetos, é possível que essas pessoas nunca vejam essa barragem em situação extrema. Da mesma forma, a sismologia e qualquer outro aspecto que ela possa sofrer em relações ambientais. E o que se exige dessas simulações, desses projetos, é que a barragem permaneça íntegra, mesmo nessas condições extremas. Isso era uma coisa que, apesar de existir em norma, não era tão praticada, mas que hoje não se admite mais a construção de estruturas sem esse tipo de investigação, sem esse tipo de análise, sem esse tipo de simulação, como a gente pode ver até no que foi trazido hoje, pelas alterações. Do ponto de vista da ANM, como eu falei, um dos avanços foi o SIGBM, que é o sistema de gestão que recebe todas as informações que a gente falou no nosso webinar até aqui. Recentemente, a agência disponibilizou para consulta, de um modo geral, o SIGBM público, onde as pessoas podem consultar a situação das barragens em tempo real, diretamente aqui no nosso site, simplesmente acessando por meio da sua internet em casa. Essas informações geralmente tem um banner aqui, mas para acessar essas informações a gente vai até o nosso site principal, que é anm.gov.br, que é o site da agência, e aqui na aba esquerda a gente tem o item barragens. Ao acessar esse item, várias informações aparecem. Aqui na legislação de barragens, tem a legislação que foi mencionada aqui nesse webinar. A gente está 13, falta colocar 32, acredito que ela está em compilação ainda, mas sempre é incluída aqui a legislação que a gente aplica de forma mais presente, da forma que a ANM usa nos seus trabalhos, de modo geral. E aqui a gente tem o SIGBM público, que é a versão pública do sistema que os empreendedores lançam suas informações. Ao acessar a página principal, a gente pode obter classificação atualizada das barragens, estatísticas para extração, para análise, programas, estatísticas com extração de dados e até a localização dessas estruturas. Vamos acessar um item aqui para mostrar. Aqui eu consigo ver a localização das barragens em tempo real, conforme os empreendedores vão cadastrando e incluindo, e posso fazer filtros. Se eu pesquisar agora, por exemplo, como eu não estou colocando nenhum filtro, eu vou pegar tudo que a gente tem no Brasil. Cada item desse aqui é uma barragem que está cadastrado no nosso sistema. E clicando nela, a gente tem um resuminho, o nome dela e o empreendedor, e a gente pode filtrar isso aí nas outras telas. Vamos voltar e aí a gente faz um outro filtro aqui. Aqui a gente pode pegar a classificação das barragens, que foi o que a gente falou logo no começo, quando estava falando das alterações trazidas pela Resolução 32. Conforme vocês podem ver aqui, é classificada quanto à categoria de risco, que basicamente é um espelho estrutural dessa estrutura e das condições que o empreendedor vem mantendo, quanto ao dano potencial, e aqui mais algumas informações, se ela entrou ou não em nível de emergência, se ela faz parte da política, por suas características, ou dano eventual, e se precisa ter o plano de emergência, ou não. E aí, aquele número que a gente falou, ele foi extraído daqui. Conforme a gente pode ver, a gente tem 846 estruturas ativas ou em construção no momento no Brasil hoje. E isso está disponível em tempo real para qualquer pessoa que queira acessar o nosso site lá.
foi um dos avanços trazidos pela ANM, um dos avanços na segurança de barragens no Brasil, e que era um anseio grande das pessoas. Sempre se recebia questionamentos: quantas barragens existem próximo da minha casa, do meu empreendimento? Como que está essa estrutura? O que é que o empreendedor está fazendo para garantir a minha segurança? Isso aí vem trazer um pouco de resposta a esses anseios da sociedade. Passando à próxima pergunta, a pessoa quer saber o que fazer com as barragens existentes para que elas não se tornem obstáculos ou problemas para a comunidade onde ela está inserida. E aí a gente pode, assim, se a gente fosse falar realmente do que precisa ser feito, seria uma obra, um trabalho, um tratado de engenharia que levaria a noite toda. Mas, de um modo geral, a gente pode resumir essa pergunta em 3 grandes eixos. O primeiro eixo é em relação às barragens que não possuem mais condições de continuar operando. Aquelas que não possuem mais condições de continuar operando simplesmente devem ser desativadas conforme os critérios que a gente já falou aqui, conforme o que está na legislação e conforme o que existe na boa prática de engenharia. E para essas estruturas já tem até prazo para desativação, conforme acessando lá aquela parte de legislação do nosso site, vocês podem verificar. A segunda linha de trabalho é para as barragens que podem continuar operando. No caso, para que elas permaneçam seguras, elas precisam ser devidamente investigadas e compreendidas e ter um monitoramento e um acompanhamento técnico permanente, um trabalho sério de engenharia para que elas continuem estáveis e seguras ao longo do tempo. E, por fim, a gente tem, como a gente já falou, barragens em novos empreendimentos que estão em etapa de construção. Então, para esse grande eixo, para esse grande grupo de barragens, é que seja a condição para que ela fique segura, principalmente, é que ela seja precedida de projetos e estudos suficientes para a gente entender o local, para a gente entender essa nova estrutura, que sejam feitas aquelas simulações que a gente mencionou de condições extremas, para verificar se essa barragem permanece estável ao longo do tempo, mesmo nas condições mais adversas, e que o empreendedor mantenha um monitoramento futuro e acompanhamento de engenharia ao longo do tempo. Se a gente observar, a humanidade convive com barragens há milênios. Inclusive, a energia que está fazendo a gente ativar os nossos computadores, no Brasil principalmente, ela provém de uma matriz hidrelétrica. Então, a gente convive com barragens hidrelétricas, convive com outros tipos de barragens que são mantidas e construídas com todos os critérios de engenharia e se mantêm seguras por décadas a fio. Então, é isso que a gente quer para as barragens de mineração. A gente quer tecnologia, a gente quer trabalho de qualidade, a gente quer engenharia aplicada na sua melhor forma, no seu estado da arte nessas estruturas. E a última pergunta que a gente recebeu aqui previamente, a pessoa quer saber se a ANM usa algum critério para diferenciar barragens de pequeno e de grande porte na sua fiscalização e se esses procedimentos mudam em relação a esses critérios. Primeiramente, como a gente falou na Resolução 4.3, que acabou sendo incorporada por outras legislações, as barragens, pelo porte, pelo dano que podem causar, já recebem tratamento especial na própria classificação, que deveria ser feita na etapa de construção, inclusive. Então, nas etapas de construção, a gente já teria uma ideia da classificação e enquadramento dessas barragens. E esse enquadramento, quanto à categoria de risco, dano potencial ou outros aspectos, é que vai dizer quais obrigações o empreendedor deve ou não ter em relação a essa estrutura. Então, o critério de tratamento das barragens é definido pela classificação das características intrínsecas dela. E aí a fiscalização aplica o que está dentro da prática de engenharia e dentro da legislação conforme a classificação. Contudo, o trabalho de fiscalização ele não é focado em se a barragem é grande, se ela é pequena, se o empreendedor é grande ou se ele é pequeno. Primeiramente, tem que ser entendido que a fiscalização hoje ela evoluiu a um nível de que ela é um trabalho de engenharia. Então, um engenheiro, um profissional devidamente qualificado, pós-graduado, vai ver como que está essa estrutura e vai ser aplicado à engenharia, independente de ela ser grande ou ser pequena. A segunda coisa que deve ser levada em consideração
é que o foco da fiscalização, já dentro desse escopo da engenharia, é quanto a condição que o empreendedor, o tratamento que ele dispensa a essa estrutura e quanto dano ela pode causar. Então, aspectos de engenharia e da categoria, da condição atual da barragem, do dano potencial, são muito mais prevalecentes no trabalho de campo do que efetivamente saber se ela é uma grande ou se ela é uma pequena barragem. Se eu tenho como exemplo aqui, a gente pode citar uma pequena barragem que tem alguma comunidade na área afetada, ou que mesmo as estruturas, que hoje nem se admitem mais, mas que as estruturas de convivência e de operacionais da empresa estejam dentro dessa mancha de inundação e possam ser afetadas por esses rejeitos, o empreendedor eventualmente não mantém uma boa condição de manutenção ou acompanhamento dessa estrutura. Então, essa barragem pequena acaba sendo um risco maior, muitas vezes, do que uma barragem grande, que é devidamente instrumentada, que tem uma equipe de segurança de barragem devidamente qualificada e que muitas vezes não tem comunidades vivendo na zona afetada, ou mesmo a zona afetada é simplesmente uma zona antropizada, onde não há casas, não há moradias, não há estruturas de sitiantes, ou mesmo não há áreas de preservação ambiental, que são áreas antropizadas, como pasto, por exemplo. Então, a gente não teria um dano ambiental tão irreversível e também não haveria o perdimento de viver. Então, essa comparação entre grande e pequena, ela não existe tanto no momento do trabalho de fiscalização de campo, sendo ele focado muito mais em como está essa barragem e quanto risco ela pode oferecer para a comunidade que existe em sua vizinhança. Então, assim, essas foram as perguntas que tinham chegado. Eu procuro responder da melhor forma possível, tentando deixar o mais claro possível. E agora a gente devolve aí para a organização do evento e para as pessoas que eventualmente têm algum questionamento. Obrigada, Márcio, pela exposição. Nós recebemos ainda mais uma pergunta, que é em relação aos rejeitos de mineração. Quais são as práticas e métodos que estão sendo aplicados para reaproveitamento e aumento do potencial de recuperação do rejeito? Desde que a gente teve o primeiro acidente lá em Mariana, essa questão vem sendo debatida constantemente. Assim, como a gente tinha falado que a ANM faz parceria com outros órgãos e outros institutos, isso aí sempre acaba voltando às discussões nas nossas reuniões. E, assim, essa parte de reaproveitamento de rejeitos, eu diria que ela está numa etapa inicial de desenvolvimento científico. Uma coisa que as pessoas sempre têm questionado, sempre têm perguntado, é por que a mineração usa barragens de rejeitos, se esses rejeitos poderiam ser dispostos em pilhas ou ser usados, por exemplo, para fazer tijolos ou materiais de construção. Mas hoje, assim, a engenharia não tem uma tecnologia que faça o reaproveitamento desse rejeito na escala em que ele é produzido para, por exemplo, fabricar tijolos, como a gente já ouviu algumas propostas aí. Futuramente é possível que sim, que isso exista, mas hoje é um processo caro e esse tijolo acabaria saindo para o comprador final até mais caro do que o tijolo convencional, por exemplo. Então, dificilmente alguém optaria por construir uma casa ou um prédio pagando mais só para reaproveitar rejeitos. Uma outra questão são formas alternativas de disposição desse rejeito. Rejeito espessado, rejeito em pasta, rejeito em pilhas. Mas o que se tem hoje de tecnologias que fazem esse tipo de processamento, ou está em fase inicial de desenvolvimento, ou não abrange todo o volume de rejeito gerado por uma grande mineração, por exemplo. As minerações que a gente visitou, que a gente fiscalizou, esses processos alternativos de disposição tinham condição de receber cerca de 30%, 20% do rejeito que era processado na mineração. Então, a gente tinha aí um percentual de 70% a 80% que ainda acabaria indo para a barragem, seja por sua característica de alto teor de água contida, seja por capacidade operacional dos equipamentos que existem hoje para esses métodos alternativos. Então, é possível que a gente ainda conviva com barragens de mineração por mais um tempo, até que toda essa tecnologia atinja o seu estado da arte e um nível de economicidade suficiente
para existir de forma viável no mercado. Mas como a gente já falou, uma barragem bem mantida, uma barragem segura e bem construída, não vai apresentar grandes problemas. O problema começa quando há a negligência de procedimentos e, infelizmente, algumas vezes, a sobreposição do fator econômico sobre o fator engenharia e dano potencial à vida das pessoas. Mais uma pergunta. Existe alguma estimativa do número de barragens que não estão cadastradas no SIGBM e quais as ferramentas que a ANM pretende utilizar para evitar que os empreendedores deixem de cadastrar suas barragens? A principal ferramenta que existe para isso hoje são imagens de satélite atualizadas. Com base nessas imagens, seja empregando algoritmos já consagrados na classificação automatizada de barragens, ou bandas infravermelho, ou bandas coloridas, ou qualquer outro desse aspecto aí, por meio de inteligência artificial aplicada junto com o geoprocessamento dessas imagens, a gente consegue verificar a existência de barragens até um certo nível de porte. Barragens muito pequenas, ou que estejam em estágios iniciais ainda, depende do trabalho manual. Ou seja, a gente precisa de um técnico analisando as imagens e marcando esses pontos para que as equipes de fiscalização vão lá e verifiquem se de fato é barragem e apliquem as providências cabíveis. Mas até um determinado nível de precisão de imagem, a gente já consegue fazer isso de forma um pouco automatizada. E a gente, pelo menos, assim, esse trabalho, como ele ainda é meio um pouco pioneiro dentro da ANM, dessas barragens não fiscalizadas, ele é desenvolvido pelas regionais. Aqui no Mato Grosso, a gente tem uma boa estimativa do que tem de barragem não cadastrada, inclusive com o nome de pessoas responsáveis e tudo mais. E as equipes de fiscalização sempre buscam incluir essas estruturas na programação anual para que tanto as barragens cadastradas quanto aquelas não cadastradas sejam devidamente fiscalizadas e trazidas ao processo de regularização como eventual aplicação de sanções ou providências cabíveis, conforme o caso. Obrigado, Márcio, pela exposição. Agradeço em nome de toda a Comissão Nacional de Direito Minerário pela tua palestra. Foi muito elucidativa para nós. E aqui nós temos não só juristas, mas como também técnicos. Eu achei isso bem interessante, que aqui a gente conseguiu alinhar um pouquinho da vivência de cada um, que realmente eu acredito que essa integração entre o jurídico com a área técnica, né, os geólogos e engenheiros de Minas, são indispensáveis para um bom andamento de um processo administrativo mineral. E agora eu passo a palavra para o Dr. Renato, que é o nosso membro, que ele vai fazer o encerramento do nosso evento, que é o webinar Mineração em Tempos de Pandemia. Ótimo. Boa. Bacana. Tá conseguindo me ouvir bem, doutor Márcio? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá ótimo. Aqui eu estou ouvindo bem. Se quiser só falar um pouquinho mais próximo do microfone, tá só ouvir melhor. Deixa eu ajustar aqui. Tá melhor? Tá bom agora? Melhorou. Tá ótimo. Senhores, na verdade eu agradeço aí a participação do doutor Márcio, né, da nossa presidente aí pela brilhante iniciativa de fazer esse webinar, o primeiro de muitos outros que virão e com mais sucesso ainda. Esse, graças a Deus, a gente teve bons preletores, pessoas que de fato agregaram muito para o conhecimento de todos nós, né, essa expectativa, essa nova agência que a gente está vendo aí, que de fato mudou radicalmente a forma que o cidadão a vê e consegue obter resultados por parte da agência. Isso, sem sombra de dúvidas, óbvio, tem alguns pontos ainda que a gente precisa melhorar aí, vai avançando aí, vai conseguir, sem sombra de dúvidas, mas não tem como negar que o avanço, o que essa agência tem construído em todos os sentidos é muito bom e tem agregado muito. Para nós profissionais que ficamos no aguardo da resposta por parte da agência, eu tenho certeza que por vocês também, servidores,
em termos de estrutura de trabalho e tudo que vocês estão conseguindo proporcionar para a sociedade de uma forma geral. Eu agradeço muito, né, que Deus possa estar abençoando aí a todos vocês, que nós possamos ter um período pós-pandemia aí de mais crescimento. É isso que eu desejo a todos e agradeço a participação. Destravou? Agora voltou. Agora voltou a Voltou, fala. né? Não ficou mudo o tempo todo, não, né? Ficou uns 10, 20 segundos aí, um pouco mudo. Então, tá ótimo. Vou repetir o finalzinho, assim. Como eu falei, tenho certeza que a palestra, a sua fala e as dos demais que estiveram aqui presentes também, trouxe várias respostas para todos nós, é mesmo um tema tão específico que chama o interesse, desperta o interesse da sociedade, acabou trazendo respostas para todos nós que, sem sombra de dúvidas, de outra maneira não alcançaríamos. Eu tenho só a agradecê-lo aí pela disponibilidade, por estar até essa hora conosco aí, nos abrilhantando com essa bela palestra aí. Eu agradeço de coração e agradeço a todos os demais ouvintes também que estão aí nos prestigiando. Ok? Vou devolver a palavra para a nossa presidente aí, que tem que elogiá-la aqui, e eu elogio a atitude dela, a coragem, poder proporcionar um evento como esse. Agradeço muito, viu, Nayara? Foi fantástico. Não, imagina, esse evento é de toda a comissão. Nós estamos todos juntos trabalhando em prol da comissão como um todo, né, do setor mineral. Mais uma vez, obrigada, Márcio. E na próxima evento, com certeza, a gente vai contar contigo de novo. Uma boa noite a todos. Eu declaro encerrado esse evento. Parabéns. Bom final de semana a todos. Parabéns. Boa noite a todo mundo, bom fim de semana. Qualquer coisa, pode mandar e-mail ou chamar a gente aqui. Passando esse período todo aí, Márcio, vamos visitá-lo pessoalmente aí no Mato Grosso. Tudo bem, tudo bem. A casa de vocês, né? Eu gosto muito do seu estado. Vira e mexe, estou aí trabalhando e sempre sou bem atendido aí na gerência. Muito obrigado. Abraço, gente. Abraço.